Meus alunos do oitavo ano, vamos dar continuidade à nossa unidade 1 do módulo 3, onde nós vamos continuar falando sobre fotografia. Nossa aula, a aula número 17, ela está baseada no módulo 3, da página 134 a 144, e dentro desse conteúdo nós vamos ver a história da fotografia, né? Dentro da história da fotografia, nós vamos ver o método analógico, né? Vamos ver também os primeiros experimentos feitos com a fotografia. Vamos depois localizar, né, a fotografia no século XX, onde nós vamos falar sobre vários artistas. Vamos falar também sobre fotomontagem, dentro de fotografia, falar sobre a poética da imagem, né? E depois nós vamos encerrar esse assunto falando sobre os elementos fotográficos, né? E vamos coroar essa nossa aula dando uma olhada nas atividades relativas a essa unidade do nosso módulo. Bem, o que a gente pode falar sobre a fotografia do método analógico? Olha só, a gente chama de fotografia do método analógico, é aquela fotografia que ela, para você produzir, você usa processos físicos e químicos que resultam na existência de um negativo. Então, depois de fazer esse negativo, com esse negativo, que você faz um procedimento chamado revelação, tá? Que produz a fotografia. Na verdade, eu coloquei ali para vocês, né, a foto, né, de o que é o negativo e as duas fases aí desse tipo de produção fotográfica. Bem, os primeiros experimentos feitos para a gente... Os primeiros experimentos que deram a gênese da fotografia, né, remonta a tempos antes de Cristo. Por quê? Porque os gregos eles já começaram, já investigavam a criação de uma imagem através do uso da luz, tá? E segundo pesquisas feitas, existem registros de Aristóteles, tá? Em que ele já utilizava a câmara escura, que é um dos instrumentos, né, da fotografia, mas com a intenção de estudos de astronomia. Nós temos ali, né, a imagem de uma câmara escura, né, e que nós vemos ali a câmara escura e seus elementos. Nós temos aqui na frente da câmera, né, a letra B, ela representa as lentes da câmera. A letra M, que já está dentro da caixa, está aparecendo uma superfície, tá? É um espelho, tá? Que é a superfície fotossensível, é aonde a imagem vai ser gravada. E a letra O é a linha de luz que entra na câmera e ela é refletida. Bem, a gente, ainda dentro dos primeiros experimentos, a gente tem que falar, né, do Johannes Werner, tá? Ele é um dos principais artistas, né? E ele utilizou a câmara escura para estudo de luz e da imagem, tá? E ele é conhecido pela sua excelência no estudo da criação, no tratamento da luz e em suas pinturas, né? E ele pintou essa obra, que é A Moça com Brinco de Pérola, é considerada uma das obras-primas de Werner, e ele se tornou o tema de um filme, né? O filme também tem esse nome, Moça com Brinco de Pérola, e, né, esse filme foi dirigido em 2004, foi produzido em 2004. A obra, o quadro de Werner, né, ele de 1665, é um óleo sobre tela, mede 44,5 centímetros por 39 e está no Museu de Haia, na Holanda. Bem,
ainda dentro dos primeiros experimentos, a gente tem que falar, né, sobre Nice, né? O Nice, tá? Ele fez alguns estudos sobre fotografia, só que os estudos que ele fez foram aprimorados por Louis Jacques Mandet, tá? Da Guerre, tá? Então o Daguerre ele criou um aparelho que esse aparelho era capaz de produzir uma imagem permanente com um tempo de exposição menor do que o alcançado por Nice, tá? Então ele deu o nome desse instrumento de daguerreótipo, tá? Então, o que que aconteceu? Outros estudiosos vieram, né, também avançaram em pesquisas fotográficas desenvolvidas durante o século XIX, até a chegada da primeira câmera fotográfica popular, que foi feita em 1901. Tá? É, a invenção da fotografia em metade do século, meados do século XIX, tá? Provocou uma mudança na função social do artista e também da própria arte da fotografia, né? É, Aos poucos, né, a fotografia foi acumulando atributos artísticos até ser aceita como um meio de expressão artística. No século XX, tá, houve um processo de popularização e, por meio do avanço tecnológico, né, porque foram criados filmes coloridos, fotografias instantâneas, outros procedimentos de revelação e até de ampliação da foto, né, isso tudo foi é, redefinindo o conceito de fotografia, tá? Eu pedi a vocês que observem uma das fotografias mais famosas tiradas do fim do século, tá? Que retrata, né, uma cena da Segunda Guerra Mundial. Tá? Isso aqui é uma foto produzida por um fotojornalista norte-americano, tá? Que ele registrou um momento, né? Essa foto se chama O Beijo, foi feita em 1945, é uma fotografia e ela foi feita por ocasião das comemorações do término da Segunda Guerra Mundial, que a gente viu um marinheiro beijando uma moça na Times Square, em Nova York. Tá? Essa foto é uma foto bastante popular, bastante famosa, e foi feita nessas circunstâncias. Uma foto de 1945. Bem, a fotografia, gente, ela também ela tem algumas características, ela tem algumas coisas que ela começou a ser considerada, tá? E através de obras, né? Como a obra de Henri Cartier-Bresson, tá? Ele foi um fotógrafo e fotojornalista francês e ele teve muita importância para a história da fotografia no século XX, tá? Que olha o que ele fez, uma foto simples, né? Ele fez uma foto de uma pessoa descendo uma rua, né, na França, e através dessa obra começou um estudo muito importante que foi o enquadramento, tá? Ele afirmava a importância de reconhecer o momento decisivo do clipe. Olhem que ele não tirou a foto desse ciclista atrás do corrimão da escada, por meio da. Não, ele esperou ele ter um enquadramento em que ele pegasse o ciclista livremente e esse enquadramento ficou nessa parte que não tem nada na frente. Tá? Então, isso também é uma coisa que passou a ser considerado a partir dessa fotografia de Henri Cartier-Bresson. Tá?
É, o Man Ray, tá? Man Ray também, um fotógrafo norte-americano, conhecido por suas experimentações com a fotografia, tá? E ele criou a chamada raiografia, tá? O que que é raiografia? Raiografia é uma técnica que consiste na disposição direta dos objetos sobre o papel fotográfico, tá? E ele realizou várias experimentações com a raiografia e foi um mestre da distorção e manipulação das imagens fotográficas, tá? E com isso ele tinha como intenção extrair o máximo de expressividade da composição de suas imagens. Nós temos aí uma obra, né? Essa obra se chama Raiografia, tá? E ela foi feita, né? Através da fotografia digital, foi feita em 1922, né? E ela mede 23,7 por 17,7 centímetros, está no Museu de Arte Moderna em Nova York, nos Estados Unidos. Bem, outra coisa que a gente tem que ver na fotografia, o avanço da fotografia, tá? Permitiu a criação de uma coisa chamada fotomontagem. O que é fotomontagem? É uma criação de uma composição fotográfica que ela utiliza recorte de várias fotografias diferentes. Nós temos aí uma foto feita pela Hannah Hook, tá? Foi uma das primeiras e mais importantes artistas a investigar essa técnica. Ela investigou e utilizou, né? E ela fez essa obra de 1920, tá? Wealth Revolution, tá? É uma obra que mede 3,3 por 9,9 centímetros. Essa obra está no Museu Metropolitano de Arte de Nova York, nos Estados Unidos. Temos também, né, ainda dentro de fotomontagem, uma obra do artista britânico David Hockney, tá? Ele trabalhou com fotomontagem e ele criou essa obra chamada Uma Natureza Morta com Guitarra. Uma guitarra azul, né? É uma fotomontagem, fotografias instantâneas. Ela mede 62,23 centímetros por 76,2 e faz parte de uma coleção particular. Bem, a fotografia ela também se presta, tá, a construir uma poética da imagem, tá? A fotografia ela revela a forma como olhamos o mundo, tá? Cada pessoa ela tem uma forma única de olhar o mundo, tá? Então a fotografia ela é uma forma poética de olhar, capaz de transformar um instante da vida em eternidade e tornar visível o que os olhos não conseguem perceber. Nós temos aí uma foto do Sebastião Salgado, uma foto sem título, foi feita no México em 1980, mede 40,4 centímetros por 50,8. Essa foto está no Museu de Arte Moderna de São Francisco, nos Estados Unidos. E essa obra a gente pode perceber, né, a delicadeza do olhar, né, que recorda uma paisagem árida e, ao mesmo tempo, essa paisagem ela é comovente pela presença de duas crianças enroladas em um cobertor, tá? Esse fotógrafo brasileiro, ele revela, com isso, uma preocupação com questões sociais e ambientais de todo mundo, tá? Essa foto revela também uma situação de extrema pobreza, de exploração do trabalho e desolação recortadas pelo artista, né? Que ele colhe, tá, a melhor luz, o melhor enquadramento, a sutileza do contraste e transforma nessa foto a dor, a miséria em um espaço de construção poética, tá?
Mas a foto, tá? Ela também tem elementos, tá? A gente tem aí a luz. O que que a luz é para a fotografia? Tá? A luz é o elemento fundamental da fotografia, tá? Sem ela não existiria a imagem fotográfica, né? Temos também o ponto de vista, é o local onde o fotógrafo ele escolhe se posicionar, tá? Para produzir ali produzir e eternizar o momento na fotografia. A cor ela pode ser escolhida, né? Por quê? Porque você pode fotografar preto e branco, você pode fotografar colorido, tá? E temos também, né, o plano. O que que é o plano? O plano, gente, é a distância entre a câmera e o objeto que vai ser fotografado, tá? E o plano, ele também pode ser subdividido, tá, em plano geral, tá, que o ambiente é o principal elemento, tá? E o objeto sujeito, portanto, é dominado pelo campo espacial, tá? Nós temos o plano médio, tá? Que é a relação de ocupação do espaço entre o objeto, sujeito e o ambiente. Então, na foto, há uma distribuição de forma equilibrada desses ambientes e produz um objeto único que é a fotografia. E temos também uma coisa chamada primeiro plano. O que é o primeiro plano? É o objeto, sujeito, tá? Que domina o espaço e o ambiente praticamente não aparece. Então, na foto, por exemplo, se tira a foto de uma pessoa e no fundo, o fundo ele parece obscurecido. Por quê? Porque o importante é o primeiro plano, que está mais próximo da câmera fotográfica. Tá? Bem, na aula passada a gente passou uma atividade, eu gostaria de, antes de encerrar a nossa aula, fazer a correção dessa atividade. A atividade pede o seguinte: qual ano, em que ano foi criada a primeira fotografia? Nós temos aí 1826. Primeira experiência fotográfica foi em 1826, tá? Então, eu vou terminar a nossa aula aqui, mas eu vou pedir a vocês, com base nas duas aulas, na aula passada e nessa, vocês resolvam as atividades da página 143 e 144. Tá, então por hoje é só. Até a próxima aula e um abraço para vocês.